Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vim contar para vocês como foi que eu manifestei uma vaga em um concurso super concorrido utilizando a lei da atração. Bom, gente, nesse vídeo eu não vou explicar, né, o que é lei da atração. Estou pressupondo que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, mas caso alguém ainda não conheça e queira, coloca aí nos comentários, queira saber mais, né? Coloca aí nos comentários, porque eu posso gravar um vídeo falando sobre o que eu acredito que seja a lei da atração. Porque por muito tempo eu acreditei e pratiquei de uma forma que não é bem a que hoje em dia eu vejo como verdadeira e que me faz atrair diversas coisas em minha vida. Então vamos à minha história. Assim, em ocasiões anteriores eu já tinha atraído outras coisas, como dinheiro inesperado, como emprego, né? Diversas outras coisas eu já tinha atraído, mas assim, não que eu sempre consiga atrair aquilo que eu desejo, porque muitas vezes eu não sigo realmente, né, as técnicas ali, eu não utilizo sempre. E às vezes as crenças que eu ainda tenho, né, aquilo que eu acredito ou que eu duvido em minha vida, às vezes atrapalha um pouco, então não é sempre, gente, eu não tenho uma vida assim perfeita, que ninguém tem, óbvio, né? Mas assim, eu poderia estar atraindo muito mais, mas não é o que acontece. Mas é por isso que essa questão do concurso foi algo muito marcante em minha vida. Eu já contei essa história para muitas pessoas, mas eu não nem falo que foi a lei da atração, mas eu sei que foi isso, porque eu sei quais foram as técnicas que eu utilizei. Então, assim, eu sou professora e até o ano passado, até o começo do ano passado, eu trabalhava em escola particular. Em 2023 eu estava trabalhando em duas escolas particulares. E aí, assim, não é que eu tinha um grande sonho de ser concursada, mas, é claro, né, que um concurso público ainda é atrativo, apesar de que nem tanto como antes, né? Mas eu vejo como uma boa oportunidade. E aqui, onde eu moro, que é em São Paulo, eu já ouvia dizer que o plano de carreira do município de São Paulo era um plano de carreira interessante, era um salário interessante, né, que eu poderia estudar e evoluir, coisa que infelizmente não acontecem na maioria das escolas particulares daqui. E aí, quando foi em 2023, saiu o edital. Eu não vou me lembrar qual foi o mês, mas eu me lembro que saiu o edital. Algumas pessoas me enviaram, me contaram e tudo mais, e eu resolvi me inscrever. Aí, assim, no primeiro momento que eu vi que tinha saído o edital, eu tinha certeza que a minha vaga, ela já estava garantida. E, assim, o primeiro passo. Eu desejei, eu mostrei para o universo aquilo que eu queria. E, assim, foi instantâneo. Eu vi o edital, não tinha nem feito a inscrição, mas eu falei assim, o universo tem uma vaga minha aí, eu não sei como, não sei onde, não sei quando, né? Ou seja, não sei quais vão ser as circunstâncias, mas eu sei que eu já passei e minha vaga vai estar aí. E, gente, é um concurso, ele é muito concorrido. Eu não me lembro a proporção de quantidade de pessoas por vaga, mas eu vou pesquisar para colocar aí a informação. Mas é algo muito concorrido. E assim, na minha vida, foi o terceiro concurso que eu fiz. Um concurso eu fiz na minha cidade antes de vir para cá. Acho que eu tinha 18 anos, não cheguei a passar. Fiz um aqui em Osasco, passei, mas não quis assumir. E esse foi o terceiro. E assim, eu me julgo uma pessoa inteligente, todos nós somos, né? Mas não sou tão estudiosa, até porque a demanda que eu tinha na minha vida, até então, ali em 2023, eu estava trabalhando em duas escolas, eu também trabalho com produtos personalizados, então eu vivia na correria e também não estava sentindo muito estímulo para estudar ali algo direcionado à minha carreira, porque eu já estava um pouco saturada de trabalhar tanto e receber pouco, porque a gente sabe qual é a situação dos professores, né? Não preciso entrar nesses detalhes. Mas especialmente escola particular, a maioria, infelizmente desvaloriza muito o profissional. Então eu já estava bem desanimada, não era muito estudiosa não. Apesar de sempre gostar de estudar, mas nos últimos anos eu não estava assim. Mas eu tinha certeza, era certo, que tinha uma vaga para mim. Depois que eu fiz a inscrição, eu acredito que eu tive 3 meses, 3 a 4 meses para estudar. Porque a prova foi em janeiro de 2024.
E no começo, né, depois que eu desejei, falei que a vaga seria minha, porque assim, a lei da atração, gente, ela não é uma mágica, apesar de que realmente acontecem coisas que parecem mágica, mas ela não é como mágica. O universo, ele traz possibilidades, pessoas, situações que vão contribuir para que seu desejo se realize, caso você realmente tenha aquela fé, acredite, como eu acreditei, tive a certeza dessa vaga. Então, eu, claro que tinha que fazer a minha parte. Comecei a estudar. E logo no começo, eu ainda pensei em fazer um curso pago. Tem vários cursos assim. Mas não estava com condições, os cursos estavam bem caros. Então, eu falei, não, eu vou estudar. Não é possível, eu vou sim conseguir passar. Comecei a estudar em casa, me baseando ali no edital. Até que uma amiga minha, também professora, ela me indicou um cursinho, né, que uma pessoa faz aqui já há bastante tempo e é gratuito. Eu fui umas 3 vezes, porque assim, tinha a parte presencial, que era aos sábados, tinha algumas datas lá. E se eu não fosse, eu poderia assistir aqui mesmo no próprio YouTube, que eles lançavam aí a gravação dos encontros. E aí, assim, no começo eu estudei, depois eu fui parando, fui diminuindo o ritmo, não porque eu já estava achando que estava super preparada, mas porque eu não tinha tempo mesmo, ainda mais que foi chegando o final do ano, ali novembro, dezembro, aí a questão do meu empreendimento, eu vendo mais nessa época, e nas escolas também uma correria de fechamento de nota e tudo mais, não me aprofundei, né? Estudei o que deu para estudar. Pois bem, gente, aí veio a prova em janeiro. Chegando o dia da prova, né? Eu lembro que chegou a semana da prova, eu comecei a revisar conteúdo, mas assim, sem me cobrar. Eu sabia que eu não tinha estudado ali o suficiente, né? Mas cheguei a assistir nesse canal desse próprio cursinho alguns vídeos, né? Assim, bem tranquilamente, porque eu sei que eu não iria conseguir dar conta de estudar tudo que precisava ali, né? E por incrível que pareça, a sincronicidade aí do universo, algumas coisas que eu assisti no vídeo chegaram a cair na prova, e eu então tava bem fresquinho assim. Então na última semana aí houve essa contribuição, ainda consegui estudar o que tinha ali na prova. E aí assim, quando chegou ao dia da prova, seriam 3 etapas. Então tinha a prova, né? No dia lá tinha as partes de alternativas, né? Questões de múltipla escolha, tinha a parte dissertativa. Se eu passasse, eles só faziam uma correção desse jeito. Tinha uma quantidade de pontos para você acertar na parte de múltiplas escolhas. Depois, aí se eu tivesse atingido, eles corrigiriam a dissertativa. Se eu atingisse a nota, eu iria para uma prova prática. Aí no dia da prova, fui tranquila, certa de que minha vaga estaria lá. Não foi uma prova fácil, apesar de que eu sou muito boa em interpretação de texto. Então, assim, muitas das questões eu li, reli, mesmo que eu não tinha estudado, mas eu, né, já trabalho com educação há bastante tempo, então tinha uma noção do que estava ali, do das respostas, e aí consegui me sair razoavelmente bem. Na parte dissertativa também, sempre me achei muito boa escritora, e realmente eu sempre gostei de escrever, e fui bem. Eu não me lembro a nota, mas assim, não é que foi um notão, mas o importante é que eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa. E assim, quando foi no meio do ano, se eu não me engano, acho que foi no mês de junho, foi a prova prática. Para realizar a prova prática, nós tivemos que elaborar um plano de aula e depois nós tivemos que ir todos no mesmo dia em um determinado local para apresentar aquele plano de aula em, se eu não me engano, 12 minutos. Foi algo diferente, pessoas que já fizeram concursos em anos anteriores falaram que nunca tinha havido, né, esse tipo de prova, mas enfim. Fui confiante. Primeiro eu fiz o plano de aula numa sexta-feira, enviei, tudo ok. No domingo fui dar minha aula, né? O explanar lá, mostrar como que tinha sido o meu planejamento. E eu fui tranquila. Eu lembro que aí, assim, muita gente passando com recursos, com cartazes, com um monte de material. E aí eu me lembro que eu levei uma cartinha de Uno mesmo, porque eu fiz um plano de aula de matemática. E aí, nesse plano de aula, eu coloquei justamente problemas que as crianças iriam utilizar o Uno. E aí, eu levei uma cartinha apenas para mostrar lá, né, e tudo mais. E o pessoal cheio de recurso, eu falei, não foi, porque eu achava que eu ia ficar mais nervosa ainda se eu utilizasse muitos recursos. Mas, gente, foi tranquilo. Eu cheguei lá, já tinha pessoas na sala, e aí, assim, tudo foi conspirando a favor.
Eu lembro que eu fui a primeira a ser chamada, eu não fui a primeira a chegar, eu não sei qual foi a ordem que eles fizeram lá, porque não me parecia que era uma ordem alfabética, mas eu entrei na sala, já tinha algumas pessoas, acredito que cerca de 5 minutos me chamaram, eu não esperei nada, e aquilo foi ótimo, porque eu tava aliviada, acho que se eu começasse a ficar mais tempo lá, eu começaria a ficar nervosa. Dei a aulinha, tinha até 12 minutos, acho que eu explanei em 8 minutos, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, e saí de lá feliz, tranquila, na certeza que tudo tinha dado certo. E realmente deu certo, porque essa foi a que eu me saí melhor, que eu realmente tirei a nota máxima nessa prova prática. Mas isso eu não fiquei sabendo logo, tá? Depois levaram alguns meses para sair realmente a lista oficial, das notas que a gente tinha tirado. E isso no decorrer do ano, eu contei para algumas pessoas que eu havia passado. E aí, assim, esse foi erro. Porque o correto, quando a gente está utilizando a lei da atração, quando você deseja algo, é que a gente fique quieto e que evite falar para os outros, né? Por questões de que às vezes a vibração do outro pode atrapalhar o seu desejo. Não por maldade, mas falavam, mas será que você vai ser chamada? São muitas pessoas e as vagas são poucas. Então eu ouvi muito isso e é claro, né, que deu uma baixadinha na vibração. Então aquela certeza, eu tinha certeza, mas ao mesmo tempo houveram momentos durante o ano que essa certeza ela foi me desanimando. Será que eu vou conseguir? Mas, enfim, o ano foi passando e é engraçado que eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu estou desejando uma coisa e quanto mais perto de realizar esse desejo eu estou, parece que mais longe fica. Então, eu lembro que 2023, no campo profissional, foi um ano que para mim passou bem se arrastando e eu já não estava feliz onde eu estava trabalhando, né? Apesar de ter muita gratidão pelos locais aos quais passei. Mas eu já estava, né, gente, sonhando com essa vaga ali no concurso e eu não vi a hora. Quando chegou no final do 2023, começaram a sair as listas, né, de classificação. Eu me lembro que eu acho que eu fiquei em 1.100 e alguma coisa, depois houve uma outra reclassificação e eu fiquei um pouco mais longe e eram, gente, inicialmente 1.200 vagas. Normalmente os concursos eles chamam mais, né? Bem além dessa quantidade do que sai no edital. Mas não é uma certeza, não se tem aquela obrigatoriedade de chamar, né? Além. Mas eu tinha certeza que sim. E eu lembro que eu estava participando de vários grupos no WhatsApp, nos quais as pessoas ali também tinham passado. E aí via-se de tudo, o pessoal ansioso, quando que vai ser chamado, e alguns naquela expectativa de talvez ter que nos chamassem ali mesmo no final do ano, e alguns falando que não iria chamar todos aqueles do edital, alguns falando que iria chamar só os 1.200. E aí, claro que foi me dando uma angústia, porque eu sou humana, né? Então, por mais que eu confiasse, soubesse ali da minha vaga, talvez comecei a ter um receio de que demorasse. Pois bem, chegou o final do ano mesmo, ali dezembro, a gente foi baixando as expectativas, que alguns acreditavam ainda que nos chamassem em outubro, e nós não fomos chamados. E eu fui demitida de uma das escolas que eu estava em duas, e uma dessas me demitiu porque sabia que eu tinha passado. Fui para janeiro ali nas férias, e eu não me lembro a data, mas em janeiro, aí sim nós recebemos a grande notícia, né, que nós todos seríamos chamados. Então, houve essa divulgação, né? O prefeito ele fez uma gravação e aí postou na rede social e tudo mais, dizendo que todas as pessoas do PEIF, que é o meu cargo, né? Que é de Ensino Fundamental 1, seriam chamados. Então, todos ali que tinham passado, né? Que já tinham ido para a prova prática e que tinham passado, seriam chamados. E aí, pronto, gente. Aí, nossa, eu não sei nem descrever a emoção que eu senti, porque mesmo acreditando, né, sonhando com esse dia. É claro que vieram dúvidas, vieram receios e de quando que seria chamado e tudo mais. E ainda assim eu vi nos grupos, que eu acho que os grupos às vezes atrapalhavam mais do que ajudavam, mas eu precisava estar ali porque saíam muitas informações. Ainda tinha gente falando, não, mas ele falou que vai chamar todo mundo, mas ele não falou quando, né? Essas coisas que realmente a gente vai ficando ansioso e aí nós começamos a imaginar. E aí no mês de março, né, de 2024, eu tomei posse. E aí assim, algumas coisas que aconteceram até essa posse aí. Primeiro que, às vezes a gente planeja, a questão da lei da atração, você quando vai ali, né, faz esse percurso de desejar,
depois você vai sentir. Então eu diversas vezes visualizava, eu sentia que eu já tinha sido chamada, me visualizei entrando numa sala de aula como concursada. Inclusive, eu imaginei qual seria a roupa que eu iria utilizar no dia da posse, né? O dia que a gente vai assinar mesmo ali, tomar posse do cargo. E aí isso foi bem interessante, que foi outra manifestação que eu fiz. Tinha uma loja que eu gosto muito, tem uma loja, né, que eu gosto muito, e eu sempre queria comprar um macacão vermelho dessa loja. E eu pensei, vou usar esse macacão vermelho. E aí eu comecei a fazer visualizações em que eu me imaginava tomando posse indo com esse macacão vermelho. No mês de janeiro, já no comecinho de janeiro, dele anunciar, né, do prefeito anunciar que nós seríamos chamados, eu comprei um macacão. Ainda fiquei assim com receio ainda. Mas eu falei, não, eu vou comprar. E foi um dia antes dele anunciar. Parece que é uma coisa assim, né? Eu estava intuindo aquilo. Comprei, e aí um dia depois que eu tinha realizado a compra, ele anunciou. E aí eu fiquei muito feliz, mas teve um porquê, um porém. Essa loja eu não sabia, porque eu não estava acompanhando no Instagram. Ela estava enfrentando problemas com relação à entrega. Ela estava demorando muito, porque assim, eram roupas. Tipo assim, eu não sei explicar direito o conceito deles, mas eu sei que era uma loja famosa, eles estavam com muitos influenciadores divulgando, mas não era algo tão grande na questão da produção. E aí eu vi um monte de reclamação. Então, depois que eu tinha feito a compra, tentei rastrear e nada de ser enviado, e comecei a acompanhar no Instagram as pessoas reclamando. Gente que tinha comprado em setembro de 2023, aí o pessoal reclamando, comprei pro Natal, eu não recebi. Gente, aí eu fiquei desesperada. Falei, não acredito que eu comprei e eu não vou receber, não vou tomar posse com meu macacão vermelho. Mas eu lembro que eu mandei um e-mail e eu expliquei a situação, mas eu falei, tem várias pessoas com situações de alguma forma também, claro, precisando da roupa para ir para algum evento aí e não tá recebendo, mas eu só enviei e continuei confiante, continuei imaginando que eu iria tomar posse com tal macacão vermelho. Pois bem, esse macacão chegou, gente, e não tinha sido nem um mês depois que eu tinha pedido, não tinha ainda tomado posse, mas chegou em tempo. Quando eu recebi o macacão, eu lembro que eu fiquei tão feliz que eu falei, porque o pessoal ainda falando ainda, vai demorar, tinha gente que falava assim, vai começar a chamar, mas vai terminar lá para agosto. Então, como não estava lá no começo, né, das vagas, eu pensei, pronto, só vão me chamar lá para agosto, agosto de Deus. Porque, gente, por mais que eu acreditasse, eu sabia da minha vaga, a gente ainda desconfia um pouco, né? O ser humano tem dessas, né? A fé não é, às vezes, é inabalável, mas nem tanto assim. Mas quando chegou o macacão, eu tive a certeza, eu falei, não, eu manifestei isso. Essa loja tá com uns problemas aí de envio. Eu tô vendo um monte de gente reclamando e chegou, então é a certeza. Tipo assim, pra mim foi outro sinal do universo. Tipo, toma aí, ó, só aguarda que vai chegar seu dia. E assim foi, fui chamada para fazer o exame médico e aí consegui tomar posse. E no dia 24 de março, acho que foi dia 26 de março, que eu entrei na escola, ingressei. Foi meu primeiro dia de escola, que eu me lembro que foi até um dia de greve, a escola estava em greve, mas tinha sala de aula, conheci a sala que eu iria pegar, já cheguei lá, já tinha uma sala para mim. Ai, gente, foi incrível. E aí, assim, o que acontece? A gente deseja. E os caminhos, né, que vão se abrindo ali, que o universo vai mostrando, nem sempre são os que a gente espera. Porque, por exemplo, o que eu já estava imaginando? A maioria das salas, das escolas de PEIF aqui de São Paulo, a maioria das que eu conheço aqui da Zona Sul, elas são, o funcionamento delas é à tarde. De manhã normalmente é Funde 2 e aí é à tarde Funde 1. E aí, nós fizemos uma lista online, porque era uma atribuição, tipo, qual é a escola que eu iria. Nós fizemos uma lista online de qual escola que a gente desejava atuar, que não era garantia, porque não era assim, eu colocava lá a escola que eu queria e já saía a notícia, não, porque tinha a classificação de todas as pessoas e ali, naquele sistema, eles iriam ver. E eu fiquei com muito medo, muito receio, porque eu fiquei imaginando se eu não iria pegar uma escola longe, né? Eu não conhecia muitas escolas, porque, né, sempre atuando em escola particular. E eu lembro que eles falaram que era pra gente indicar a quantidade ali que você tivesse na classificação. Então, por exemplo, se eu tivesse lá em 1.500, por exemplo, se eu tinha que indicar 1.500 escolas. Gente, me batia um desespero, com medo, né? Mas fiquei com aquele receio inicial, todos ficaram.
Mas fui lá, confiante, indiquei, e aí depois eu comecei a me acalmar e pensei assim: não, pelo menos as 10 primeiras escolas eu vou conseguir uma dessas daí. E o que acontece? Eu estava trabalhando na escola particular e eu dava aula de manhã. Então, como eu falei para vocês, a maioria das escolas, elas funcionam à tarde, né, do município, do Fundamental 1. Então, eu fiquei imaginando assim, vou conseguir uma escola, vou trabalhar à tarde e vou continuar de manhã, pelo menos esse ano, na escola particular, porque eu não queria, né, deixá-los na mão, já tinha começado o ano letivo, já estava pegada a turminha. E aí, assim foi. O que que aconteceu? Porque as coisas nem sempre acontecem como a gente vai imaginar. Daí, quando saiu a classificação das escolas, eu consegui a primeira escola que estava na minha lista, manifestei. Essa escola eu poderia ir andando para ela. Eu tinha visualizado isso, que eu trabalhava em uma escola que eu conseguia ir a pé. Mas tinha um detalhe. Essa escola, ou eu iria trabalhar, eu não tinha pesquisado sobre isso. Depois que saiu lá na lista, eu liguei para eles e perguntei qual seria o período, o turno que eu iria trabalhar. E eu fui informada que o Fundamental 1, que é onde eu atuo, né, funciona de manhã nessa escola. Ou seja, eu teria que sair da escola particular que eu estava. No primeiro momento eu fiquei ali frustrada, porque realmente estava nos meus planos continuar nas duas, ficar nas duas escolas. Mas depois eu entendi que o universo, ele sempre faz muito melhor do que a gente imagina. Muito melhor, né? Do que a gente imagina. Porque, assim, eu estava muito cansada, eu não tinha tempo direito para minha filha, eu sempre ficava reclamando do cansaço, da correria. E eu compreendi. Eu ia para um cargo público, né, com estabilidade, com um salário muito melhor do que eu estava ganhando nas duas escolas, trabalhando nas duas escolas anteriores juntas. E por que eu ia reclamar? Eu tinha que ficar feliz. E aí depois disso, gente, foram só assim, só coisas que foram acontecendo dessa manifestação. Pessoas boas que eu encontrei nesse lugar, pessoas que emanam da mesma energia que eu, que acreditam em coisas que eu acredito. Não que nas outras escolas eu não encontrei pessoas boas, muito pelo contrário, tenho grandes amizades desses locais. Mas assim, foi diferente. A energia do lugar lá foi diferente. Ela assim casou assim com a minha energia e me senti muito feliz e grata. E aí passei 2024, agora eu vou pro meu segundo ano lá nesse lugar, muito feliz e agradecida por onde estou. Essa situação, né, esse acontecimento aí na minha vida veio para me mostrar, né, o poder que a lei da atração tem. Que eu já tinha tido várias outras provas, já tinha manifestado várias outras coisas antes. Que a gente tem um poder incrível, gente. Nós temos a nossa mente, né? Se nós dominarmos a nossa mente, não deixarmos ela nos dominar e também aprendermos a sonhar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de sonhar, de desejar. Não tinha muitos sonhos. O próprio concurso não era algo assim, né? Hoje eu estou realizada, mas não era algo que eu almejava, porque eu tenho uma certa dificuldade que às vezes eu me acho um pouquinho pequena para certas coisas, sabe? Então, a questão do concurso não era um grande sonho. Eu acredito que, ainda mais o concurso aqui de São Paulo, que eu já sabia que era tão concorrido. Mas a lei da atração, ela veio para me mostrar, né, que nada mais é do que a fé que eu tive em mim mesma, no processo, e que tudo ia dar certo, e que o universo, que é Deus, gente, eu chamo de universo, mas é Deus, que está em tudo, e que sou eu também e que iria trazer todas as circunstâncias que quando eu falei, eu sempre quando eu vou contar para alguma amiga isso, eu falo, olha, ainda falei assim, não importa quando, não importa onde, não importa como, mas eu sei que vai acontecer, então eu acreditei e eu utilizei, gente, a lei da atração. Ela existe, a gente acredite ou não, utilize técnicas ou não, mas se nós conseguirmos utilizar as técnicas corretas, sabe? Desejando ali para o universo, sentindo como se aquilo já tivesse acontecido, como eu me visualizei indo para a escola a pé, me visualizei usando tal macacão vermelho, assinando a posse. Então, quando a gente utiliza essas técnicas, né, fica muito mais fácil e a gente realmente atrai aquilo que a gente deseja, mesmo que não venha da forma como a gente imagina, que muitas coisas que aconteceram no processo não foi como eu imaginei. Muitas foram melhores ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu espero também que incentive vocês, né, a utilizar a lei da atração
na vida aí e que vocês analisem, que eu tenho certeza que vocês já atraíram muitas coisas utilizando a lei da atração. Consciente ou inconscientemente, vocês devem ter atraído muitas coisas na vida de vocês. Até a próxima!